Aleluia. Pai do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Podem tomar assento, por favor. Amém. Aleluia. Aleluia. Pastor Gilson, pastora Dorcas, nossa gratidão pela confiança. Pastor Éder, pelo convite. Aos obreiros, a todo o ministério, a toda a igreja. Também nossa gratidão de poder estar aqui pela primeira vez. A alegria também de estar com o quarteto e também pela primeira vez com essa dupla conterrânea de pernambucanos. A dupla canção e louvor, a Cláudia e a Zirã, Zípora. Mas a alegria está com os irmãos, com a igreja, e gostaria de continuar e de pedir as intercessões dos irmãos e de contar com a graça de Jesus para continuarmos neste mover de adoração e louvor nessa noite. E exatamente é sobre redenção e adoração que nós vamos falar. O tema do congresso é o preço da redenção, Efésios 4:30, e buscando a direção de Deus para esta noite, nos veio ao coração falarmos exatamente sobre redenção e adoração. E vamos começar falando um pouco sobre redenção. Nos tempos bíblicos do Império Romano, quando a vitória, a conquista de um general chegava ao conhecimento de Roma, toda a cidade criava uma expectativa e se preparava para receber o seu general e o exército vitorioso. Tudo girava em torno da recepção daquela comitiva conquistadora. E o general vinha à frente e em sua retaguarda vinham os seus soldados, e também fazia parte daquela comitiva os conquistados naquela batalha, e também era trazido junto com uma comitiva os despojos da batalha. E ao chegar em Roma, os despojos eram disputados, eram comprados, e os conquistados eram levados para o mercado de escravos, onde eram amarrados em troncos, e para o mercado de escravos se dirigiam àqueles que estavam interessados em comprar os conquistados para servirem como servos ou escravos deles. Era exatamente esta a ideia, de redenção da Bíblia Sagrada, ideia que norteia o pensamento e os escritos do apóstolo Paulo. Redenção tem a ver com o pagar por alguém para tirá-lo de uma situação. No caso de Roma, para tirar o escravo ou conquistado da praça ou do mercado de escravo e tornar-se senhor
desse conquistado escravo. Essa compra que tira o escravo do mercado é redenção. Jesus falou sobre uma realidade espiritual no Evangelho de João, capítulo 8, verso 34. Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus tem a mesma ideia e concepção da relação Senhor e servo envolvido na ideia paulina de redenção. Para que houvesse a redenção, aquela redenção no mercado, pelo menos 3 necessidades precisariam ser supridas. A primeira desta necessidade, ela é muito óbvia. A primeira condição era a condição de humanidade do Redentor. Anjos não podem pagar pela redenção de homens. Nenhuma criatura criada no céu ou na terra pode pagar pela redenção de homens. Só homens redimem homens. Primeira condição é a condição de humanidade. A segunda condição envolvida no processo de redenção é a condição de liberdade. Somente libertos poderiam comprar no mercado alguém para tornar servo do liberto. Então a primeira condição era a condição de humanidade. A segunda condição era a condição de liberdade. E a terceira condição era a condição de capacidade financeira ou condição econômica para comprar aquele que se tornaria servo. Então nós temos 3 condições, 3 exigências fundamentais ou básicas para serem supridas no processo de redenção. Primeira, humanidade. Segunda, liberdade. Terceira, capacidade de comprar. Quando Jesus fala que todo aquele que peca é escravo do pecado, associado ao que Paulo escreveu em Romanos 3:23, que diz: todos pecaram, nós temos um problema. A humanidade se viu debaixo de um dilema, porque, em primeiro lugar, só a humanidade redime a humanidade. Ok? Nos enquadraríamos aí. Mas a segunda condição da redenção é que só um liberto redime o escravo. E como todos pecaram, todos são escravos do pecado, e na humanidade não havia nenhum liberto. Se passássemos pela segunda exigência da redenção, esbarraríamos na terceira, porque o preço da compra da redenção de um pecador, nenhum homem poderia pagar. Então nós só chegaríamos no primeiro nível de exigência, a exigência da humanidade. E agora como fica a condição humana? Fica caótica. Escravos, todos humanos, mas todos escravos. Todos escravos, ninguém pode comprar o outro. Um não pode comprar o outro, não pode redimir o outro. Não tem condições. É exatamente nesse contexto que entra em ação o plano redentor do Pai. E no verso 11, o texto diz: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Enquanto os 24 anciãos com os 4 seres se prostravam e adoraram, as milícias celestiais se reuniram em torno do trono. Você pode visualizar isso? Você pode enxergar isso? Você pode entender isso? Você pode alcançar isso? Muitos anjos, diz o texto, e olhei e ouvi a voz
de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. Os anjos fizeram um círculo, rodearam o trono, e no meio do círculo estava aquele que está sentado no trono, o Cordeiro, e 28 seres prostrados e adorando e cantando a ele. Os anjos se reúnem em redor do trono, e João diz, era muito, mas dá para dar uma dica da quantidade? João tenta, e diz que aqueles muitos, era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares. E eles resolvem também cantar e se unir em adoração aos 28 que lá estavam. Verso 12: e com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E a causa e o motivo específico de toda essa adoração foi redenção. Tem a ver com o preço pago. O Cordeiro está sendo adorado aqui pelo preço que pagou, pela nossa redenção. E foi tão nobre e digno o ato e a morte do Cordeiro, que agora os seres angelicais e espirituais se reúnem para adorá-lo por isso, para reverenciá-lo por isso. Uma outra cena surge na visão de João, a última cena, porque estão adorando a Deus os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e milhões e milhares de anjos. Mas está faltando gente nessa adoração. E quem é que está faltando nessa adoração? Está faltando eu e está faltando você. E aí João tem uma visão escatológica. E na última cena ele diz: e eu vi a toda criatura que está no céu e na terra. E agora entrou a humanidade redimida em adoração. Porque toda criatura no céu ou na terra, não sobra ninguém, redimidos e inclusive não redimidos, todos agora são convocados, impulsionados a adorar o Redentor, o Cordeiro Redentor. E eu vi toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar. Não sobrou uma única criatura no universo. Todas elas agora estão reunidas com os 4 seres viventes, com os 24 anciãos, com os milhões e milhões, milhares e milhares de anjos. Agora todas as criaturas do universo se unem em adoração ao Cordeiro Redentor. Mas João viu mais. João não viu apenas, junto com aqueles que iniciaram a adoração, todas as criaturas. Há uma coisa interessante aqui e tremenda. E João diz que além de todas as criaturas, ele diz: e também eu vi a todas as coisas que neles há. Então agora se unem em adoração as criaturas e as coisas. Então, vamos usar a imaginação mais uma vez. Pense numa coisa presente no universo. Qualquer coisa. Não pense em criaturas. Não pense em seres viventes. Pense em coisas. João viu todas as criaturas e todas as coisas.
Aleluia. Que o Senhor, por seu Espírito, nos transporte àquele momento agora. Nos abra o entendimento espiritual da cena. No céu, na visão de João, não sobrou ninguém, nem sobrou nada. Todos e tudo estavam diante do trono, adorando o que está sentado no trono e ao Cordeiro. E eles diziam: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E aí os 4 animais diziam: amém! E os 24 anciãos novamente prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Podemos ficar em pé, por favor? O fim último da redenção é a adoração. Nós fomos redimidos para adorar a Deus. Nós fomos redimidos por causa da glória de Deus e para a glória de Deus. Nós fomos redimidos, comprados e libertos para adorar a Deus. Se o céu, se a dimensão celestial e espiritual se abrir agora, nós não vamos ver nem ouvir pregação no céu. Se a dimensão espiritual se abrir agora para nós não vamos ouvir nem ver profecia no céu. Se a dimensão espiritual se abrir para nós agora, nós não vamos ver evangelização no céu. Todas as vezes que a igreja se reúne, essa reunião é um ato profético que aponta escatologicamente para aquilo que nos aguarda. Adorar a Deus e ao Cordeiro. Eu falei para o Cláudio na passagem que dentro do meu tempo eu ia aproveitar para que eles cantassem novamente aquele hino na presença dele. A gente vai terminar adorando daqui a pouco. Vamos terminar como começamos. Mas eu queria, antes de adorarmos a Deus, quando Jesus nos comprou, e atenção, o verso 9, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Já lemos: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. O filho comprou, está aqui: pai, comprei para ti, esses agora te pertencem. Quando Jesus nos comprou, Ele nos tirou do domínio do nosso antigo Senhor, que era o pecado. Todos nós, voltando lá para o início, éramos servos do pecado, porque Jesus disse: quem comete pecado é servo do pecado. Jesus foi lá e nos comprou para Deus e tirou de sobre nós o domínio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Jesus destruiu, Jesus quebrou o poder do pecado da nossa vida. O pecado não tem mais direito sobre nós. Não há um só crente aqui redimido por Jesus, comprado por Ele, que o pecado tem domínio.
o pecado perdeu o direito de controlar, de dominar a nossa vida. Mas apesar de ter perdido esse direito, o pecado de vez em quando quer nos tomar de volta. Mas eu gostaria de lembrar pelo Espírito Santo a todos nessa noite, que o pecado, o senhor pecado, que governava a nossa mente, que controlava as nossas intenções e ações, que escravizava os nossos membros, o pecado não tem mais domínio nem direito sobre a nossa vida. Precisamos nos lembrar nessa noite que Jesus nos comprou, e agora nós temos um outro dono. Ele nos comprou para Deus. Ele nos comprou para Deus. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, mas ele fica tentando voltar a nos dominar. Mas não tem. Digno é o Cordeiro de ser adorado e louvado. É provável que haja entre nós algumas pessoas aqui nessa noite que precisem de uma oração, porque o pecado está tentando de todas as formas tomar novamente o controle da sua vida, ou tomou novamente. Mas você está aqui nessa noite para saber e entender que o pecado não tem mais domínio e controle sobre a sua vida. Você tem um outro dono. E se houver entre nós alguém precisando de uma palavra de oração, para pela graça de Deus ter vitória contra o pecado que quer se tornar novamente Senhor da sua vida, aquele que comprou você do poder do pecado para Deus, nessa noite está aqui para ser adorado e para te dar graça e força para vencer o pecado. Não importa o nível dessa investida do Senhor pecado para tentar nos levar de volta aos seus domínios, em que nível estiver, Jesus nos tira de lá, porque o pecado perdeu o controle, a autoridade, o domínio. Ele não nos domina, porque nós temos um outro dono, um outro Senhor. Fomos redimidos. Então, enquanto vamos adorar a Deus, se você nessa noite entrou nesse lugar e precisa de uma palavra de oração, e precisa contar com a graça daquele que venceu o pecado e que nos comprou do poder dele, eu quero orar por você. Você pode vir aqui à frente. Aleluia. Graça para vencer o pecado. Se você estiver precisando, entrou aqui precisando, eu preciso. Como eu já estou aqui à frente, eu nem venho porque eu já estou. E quando nós vamos adorar, você pode vir, nós vamos orar por você. Mas quantos nessa noite vão se unir em adoração aos céus? Por qual motivo? Redenção. Não almejo nada aqui, o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença. A tentação está forte. Só a tua presença. A tentação está forte. Aleluia. Está difícil. Prata e ouro não se pode comparar. Você foi comprado. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Imagina Jesus com a sua presença. Com a tua presença. Adore. É a tua presença. Jesus. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. Oh, Espírito Vamos lá, Santo. varões.
é a tua presença. Espírito Santo de Deus. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Invade a nossa vida com a tua presença, Jesus. Quando Jesus nos comprou, Ele nos comprou por inteiro. Nos comprou no Espírito. Um crente em comunhão com Deus não pode ser dominado por demônios. Mas muitos de nós podemos ser oprimidos pelo poder das trevas. Mas quando Jesus nos comprou, Ele nos comprou no Espírito também. O nosso Espírito pertence a Deus. Se você entrou nessa noite, está sendo oprimido pelo diabo, eu quero orar, nós vamos orar por você. O diabo não tem mais domínio sobre a tua vida espiritual. Oprimidos do diabo, são filhos de Deus, mas estão sofrendo opressão maligna. Queremos orar por você. Que me levanta e me faz seguir de novo. É a tua presença. É a tua presença. Eu não saio nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar. Só com tua presença. É só com a presença dele. Vai conosco, É só com a presença dele. Só com tua presença. Quem tem boca canta. É a tua presença que nos abraça, que nos anima, que nos renova. É a tua presença que me faz descansar, que me faz descansar, esperar, que me faz esperar, confiar, que me faz confiar em ti. Vamos fechar os olhos e cantar com a alma. Quando Jesus nos comprou, Ele comprou também a nossa mente. A nossa mente. A nossa mente. Mas por vezes, a depressão quer levar cativa a nossa mente. A ansiedade quer levar cativa a nossa mente. O pânico quer levar cativa a nossa mente. Mas a sua mente pertence a Deus. Eu quero orar nessa noite por aqueles que estão lutando contra esses cárceres mentais e emocionais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não terá domínio sobre a vossa mente. É a tua presença que me faz prosperar. É a tua presença que me faz caminhar. É a tua presença que inunda minha vida e aviva. É a tua presença que está aqui. É a tua presença, eu posso sentir. É a tua presença. É a tua presença. É a tua presença. É a tua presença. E me faz descansar, Descansa. e me faz esperar, e me faz confiar em ti. Oh Jesus, É a tua presença
Fiquem à vontade para qualquer hino de adoração, louvor. Fiquem à vontade. Tua presença. Aleluia. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Nós te adoramos nessa noite, Jesus, Redentor nosso. Porque nos compraste para Deus. E nos compraste para o louvor da tua glória. Nos compraste para a adoração do Pai. Nós estamos chamando algumas pessoas aqui à frente pelas mais diversas situações. Então, é um ato de fé. Ninguém vai saber qual é a sua condição. Já falamos de diversas e nem também nos interessa saber. Por vezes, o nosso corpo se torna... O pecado tenta novamente escravizar os nossos membros. Os membros do nosso corpo. Tenta nos escravizar no espírito, tenta nos escravizar na alma e tenta nos escravizar também no corpo. Nos últimos tempos, alguns estão cedendo a alguns tipos de escravidão que afetam o corpo. Um desses tipos é muito difícil de falar, de compartilhar, porque nos expõe muito. Tanto que eu vou falar dele, e nós vamos continuar adorando, e depois, se alguém sentir necessidade de oração nesse sentido, nós faremos também em meio às outras necessidades aqui. A pornografia. A incapacidade de se libertar de pornografia. E nessa noite, eu quero também dizer para você que nós fomos comprados. E que não há vício pornográfico que possa deter um crente que humildemente e em humilhação cai aos pés e adora aquele que o comprou para Deus. Qualquer que seja o vício. Vício é tudo aquilo que nos domina e controla. Nessa noite, quem nos comprou tirou o domínio sobre a nossa vida. Nós temos liberdade no Espírito aqui, de nessa noite, com a graça de Jesus, dizer: não, foi até hoje, não mais, porque eu fui comprado por bom preço, foi alto custo, e eu tenho um outro Senhor que me comprou. Glória. Ainda em adoração. Pai Santo, te louvamos. Exaltado, adorado, os céus proclamam sua glória e o seu poder. Seja adorado, Jesus. Se tudo der certo, eu vou adorar. Mas se não for como espero, mesmo assim vou te exaltar, pois a minha fé está firmada, não no que podes fazer, mas naquilo que tu és e sempre serás e vais permanecer. Sabe o que ele é? Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Cante maravilhoso, cante. Maravilhoso és. Adore a Ele. Oh, maravilhoso és. Nós te adoramos. Oh, maravilhoso és um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Ele é mais o quê? És o Criador de tudo. Ele é o ponto inicial, o segredo da vida. Pai, enquanto te adoramos, manancial, enquanto te adoramos, o juiz do universo,
Enquanto te adoramos, o restaura. ser inexplicável. Enquanto te És a adoramos, brisa, o vento, estás acima do Em nome tempo. de Jesus. Tu és real, tu és o segredo de tudo. Tu és o salvador do mundo. Tu és o rei sem substituto. Tu és primeiro, absoluto. Tu és a causa e o causador. Tu és quem luta em meu favor. Tu és maravilhoso. Aleluia. És o meu Senhor. Nos limitamos a falar só sobre ti, pois não somos nada, mas tu és o Deus que sara, tu és o Deus que dá vida, tu és o Deus que mata, mas também ressuscita. Tu és o Deus que julga, tu és o Deus que advoga, o Deus que testa o crente, mas no final aprova. Tu és o Deus que vai, que traz, que vem, que tem, que muda, que ajuda, que tira, que o cativeiro vira. Tu és o Deus dessa igreja e ninguém mexe com quem é teu. Tu és o grande do universo e eu não sou. Tu és, não posso, tu podes, não faço, tu fazes, sou fraco, és forte, és tudo, sou nada, és fogo e somos palha. És o segredo que a igreja vence as batalhas. És general de guerra, o rei que sempre impera, o poder maior que comanda essa terra. És glorioso, és majestoso, maravilhoso. Maravilhoso és, maravilhoso és. És o Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Você pode cantar, pode? Cante! Maravilhoso és, A voz da igreja. maravilhoso és, Maravilhoso. maravilhoso és. És um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. O meu Deus é grande, é poderoso, é tremendo. Maravilhoso. Maravilhoso! Ele é lindo. Maravilhoso és! Maravilhoso és. Aleluias! Louvado seja Deus. Vamos orar por cada uma dessas vidas que estão aqui à frente. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós agradecemos por cada vida, Pai, que está aqui à frente. Que nessa noite o Senhor venha trazer um renovo, que nessa noite o Senhor venha trazer uma nova alegria ao coração de cada um dos teus filhos, Pai, firmando os passos dele na sua presença e usando a cada um deles, meu Deus e Pai, na tua obra, para louvar, bendizer e exaltar o teu santo e precioso nome. É o que assim nós oramos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?